Olá, tudo bem? Hoje o tema, para você entender, vai ter que ficar até o final, porque ele vem numa construção. A princípio é a notícia de que um pai agrediu um professor, mas essa notícia tem várias camadas e ela vai cavucando e vai ficando mais profunda conforme a gente vai revendo ela de novo. Então, presta atenção, fica até o final para você entender. Eu tive bastante trabalho para entender a notícia. E a gente vai tirar algumas conclusões importantes depois de passar por esse processo de cavocar a notícia, tá? Vem comigo. Uma das primeiras coisas que eu tenho que falar é que as pessoas precisam de terapia. A terapia ajuda demais, evita um monte de problema, faz a gente ter clareza sobre as coisas, né? Que nós podemos resolver as coisas refletindo sobre a nossa reação sobre elas, né? E reagir melhor. Então pensa sobre isso ao olhar o que eu vou apresentar aqui para vocês. E se você estiver interessado em terapia, tá aqui, ó, cienciameditativa.com, tá? Terapia Zen, com marcar horário para fazer terapia comigo, curso de psicologia Zen para aprender a meditar, para falar sobre, para aprender a melhorar os relacionamentos. Você quer saber minha biografia? Tá aqui. Grupo de desconto, produtos para elevar a qualidade de vida, produtos ligados à área esportiva, né? Nosso apoio da Adidas, tudo aqui, grupo de WhatsApp, você recebe no WhatsApp. Os melhores preços, todos pesquisados pela curadoria, tá? Newsletter com os artigos aprofundados e as apresentações no Zen News, tudo aqui para você, tá bom? Mas vamos ao que interessa. O pai agride um professor na escola por causa do celular da filha, né? A princípio, horrível, né? Mas não chama tanta atenção. Federal e foi contido, olha só, por um mata-leão que foi dado pela própria filha. Esse caso aconteceu por causa do uso do celular na sala de aula. As imagens mostram que a adolescente tenta conter o homem. Ela envolve o braço no pescoço dele por trás, consegue encaixar o golpe conhecido como mata-leão e derruba o próprio pai no chão. A cena foi gravada no Centro de Ensino Médio 4 do Guará 1. Segundo testemunhas, o agressor de 41 anos teria ido até a escola depois que a filha teve um desentendimento com o professor. Isso porque o docente fez o papel dele, chamou a atenção da aluna por causa do uso indevido do celular na sala de aula. Pois bem, o agressor invadiu a sala da coordenação da escola, sem autorização, portanto, xingou o professor e o agrediu, com chutes e socos. A vítima sofreu lesões no rosto e teve objetos pessoais quebrados. O agressor foi preso em flagrante. A Polícia do Distrito Federal registrou a ocorrência como lesão corporal, injúria e desacato, e é impressionante. A própria filha, Débora, é que teve que controlar o pai completamente descontrolado. Posso falar, fiquei com muita pena dela e do constrangimento diante dos amigos, de ver o pai na própria situação, ter que conter o pai, né, de ver o que aconteceu, um desentendimento com o professor, enfim, acabar dessa maneira, né? A gente está falando aí de uma criança, uma adolescente. Então, vamos lá, né? É uma adolescente que sabe lutar jiu-jitsu, né? Ela fez o movimento corporal certo, ela puxou com o peso dela. Você vê que ela faz o movimento da perna para travar os braços do pai. Então, assim, a menina tem treinamento. Não é qualquer pessoa que do nada faz toda essa movimentação para de contenção. Mas ótimo, ainda bem que ela conteve o pai. Mas a notícia tem outras camadas e eu quero aprofundar isso com você. Porque tem mais coisa pra gente saber nisso. Vamos lá. Aí eu fui no UOL, o UOL também passa a mesma cena, não vou passar de novo para economizar teu tempo. Professor de 53 anos, ele afirmou tá tentando entender o ocorrido, né? Porque, como que um sujeito descontrolado entra na escola agredindo ele. Ele é professor concursado há 25 anos. Então você vê que já tem algumas camadas, assim. Mas ele é conhecido no Centro Educacional do Guará como. Antes disso, ele tem. O agressor, o pai da menina tem 41, ele tem 53. Ele foi agredido com socos e chutes, então, quer dizer, a câmera ali, o corte não mostra direito, mas o professor apanhou, tá? O pai é contido porque ele já tá batendo no professor. Então, isso foi parar na polícia, tudo. Agora, o professor, ele vai ser processado, né, por lesão corporal, injúria e desacato. Ah, mas os alunos da escola alegam que o professor é agressivo, o professor tem comportamento agressivo, tem o hábito, já foi. Foram feitas já averiguações em relação ao professor, porque ele grita, porque ele xinga, porque ele humilha os alunos. Ele é conhecido como professor opressor, ele se vangloria disso por não acreditar em Paulo Coelho. Paulo Coelho, não, desculpa. Por não... Ai, gente, eu estou confundindo aqui. Por não acreditar em Paulo Freire. E coisas desse tipo, assim. Aqui, ó. Por ele satirizar os ensinamentos de Paulo Coelho, só eu mesmo, né? Paulo Freire, por discordar da metodologia e por comemorar as vitórias do Bolsonaro, fazer churrasco de comemoração, né? Mas ele nega que faz qualquer tipo de doutrinação política, tá bom? Então, aqui já tem algumas outras camadas interessantes, assim. O professor que apanhou não era tão santinho assim, né? Ele já tem um histórico não muito bom com os alunos. Mas tudo bem, nada tá certo aqui, né? Mas vamos um pouco mais fundo aqui. Aí você vê que eu falei no UOL, agora eu fui no G1. Aí o G1 começa dizendo: a lei que restringe o celular desde janeiro, bronca em aluna leva pai a espancar professor. Cara, assim,
O título é horrível. E aí vocês vão ver, aí outra câmera que tá aí. E aí mostrou o seguinte, o professor contando. Eu chamei a atenção da aluna porque ela estava usando o celular na hora da aula. Só para explicar aqui, cada escola se adaptou à lei, que é desde janeiro desse ano, se adaptou à lei de um jeito. Alguns tem que guardar, outros tem que colocar no armário, em umas outras escolas tem uma caixinha que fica lá na mesa do professor, na outras nem pode entrar na escola. Cada escola gerou um jeito de respeitar a lei. E, e aí eu fui ríspido com ela, eu falei que não era para mexer no celular, era para copiar o conteúdo. Isso o professor dizendo. O que aconteceu é que a menina estava mexendo no celular falando com o pai. O professor foi ríspido pedindo para ela parar, e aí o pai foi para a escola, porque viu a filha, viu não, né? A filha falou, tô tomando uma bronca que eu tô falando com você, no celular. E aí o pai entra na escola para bater no professor. Né? Então assim, aqui a menina... No final, ela transformou o Mata-Leão num segurar o pai no colo, né? É, o que eu quero refletir com você sobre essa notícia? Porque tem algumas camadas interessantes aqui pra gente pensar. Primeira coisa, assim, o vídeo lá da CNN isso não explica nada. Só mostra a agressão e, mãe, estou com dó da menina, porque... Só. Não conta do professor, não conta o motivo, não conta como aconteceu, não conta nada. Só mostra a agressão. Aí só mostra a agressão, você não sabe da história. Ah, a agressão tá errada. É claro que a agressão tá errada. Mas tem mais coisas na história. Aí assim, o UOL fala bastante do histórico do professor. O professor era um professor com histórico, né, violento, com algumas questões. Então tem uma coisa aí. Outra questão. No vídeo é claro, a menina não sabe lutar. Terceiro ponto. O pai entra na escola já para brigar. Né? Então, esse é outro ponto. E tem, né, o ponto que o UOL traz de o histórico do professor é de, né, certa conflito. E aí a Globo, né, no G1 da Globo, traz o depoimento do professor contando a sucessão dos fatos, o que o professor fez, que gerou. Então, se você percebe que você tem que juntar tudo. Então, esse é outro ponto, que é talvez o principal aqui. Não é nem da notícia em si, mas como a notícia é mal formulada e transmitida a você. E isso é uma notícia, juro, sem grande importância. Né? Uma grande incompetência das pessoas envolvidas, mas imagina notícias que são importantes, que são relevantes, elas não têm o trato necessário. A informação não é trabalhada. Então, a minha dica, fica aqui no final do vídeo, verifica as coisas que chegam para você. Pergunte por quê, pergunte como, tente saber um pouquinho mais. Porque senão, se você ficar só com o primeiro vídeo ali, você não vai saber de nada. Tá vendo? O pai entrou lá, mas tem muitas camadas na notícia. Tá bom? Deixa nos comentários aí, se você tá se divertindo como eu com essa coisa horrorosa, se realmente você acha que essa questão não deveria ser melhor tratada pela imprensa. O jornalista não deveria cuidar de dar os fatos numa ordem, explicar os fatos, né, e não dar notícia de qualquer jeito. Não seria melhor ter esse padrão? Não seria melhor que a informação chegasse mais organizada para você poder analisar de maneira mais profunda as coisas? É isso. Grande abraço, até o próximo vídeo.